Segundo domingo de fevereiro, Dia da Mulher Presbiteriana, eu queria trazer uma reflexão sobre uma mulher que a Bíblia apresenta e que nós não sabemos nem o nome dela. João capítulo 8. Você pode permanecer assentado mesmo. Tem como projetar ali para a gente? Mesmo assentado, mas com toda reverência à palavra de Deus, eu queria que você lesse comigo do verso 1 até o verso 11. Eu começo lendo o verso 1, então eu vou ler os versos ímpares e a igreja vai ler os versos pares. Vai ser projetado lá, você pode ler na sua Bíblia. Agora eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, depois que a gente orar. Nós vamos ler, vamos orar, e eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Vamos. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Respondeu ela. Vamos ler juntos o 11? Juntos. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Feche seus olhos, mesmo sentado. Peça a Deus para falar com você nessa manhã. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado porque estamos na tua casa. Já fomos tão edificados nessa manhã, tão abençoados, edificados no estudo da palavra, abençoados no louvor, na adoração, abençoados com a presença uns dos outros. Senhor, e agora, quando lemos a tua palavra, nós cremos que o Senhor fala conosco. Deus, usa de bondade, misericórdia comigo e com o teu povo, e que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração. Nos dê ouvidos sensíveis para ouvir a voz do teu Espírito Santo. E, Senhor, nos ajuda, abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos além da letra aquilo que o Espírito do Senhor quer mostrar e revelar ao nosso coração. Nos ensina, fala conosco nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se a gente tivesse que atribuir um tema para essa mensagem, eu diria a nossa identidade diante da lei e da graça de Cristo. A nossa identidade diante da lei e da graça de Cristo.
Em João 8, texto que nós acabamos de ler, uma mulher é trazida ao templo. É interessante que o texto começa dizendo que Jesus acabava de voltar do Monte das Oliveiras, ele tinha ido orar. É interessante que quando a gente vai ver lá na frente que Judas vai levar os soldados do templo para prender Jesus, ele sabia que era um hábito de Jesus ir ao Monte das Oliveiras para orar. A oração fazia parte da vida devocional de Jesus. Agora você imagina, se Jesus precisava orar, será que nós não precisamos de ter uma vida de oração? E o texto começa dizendo que Jesus havia ido ao Monte das Oliveiras para orar, de madrugada, e voltou para o templo. E quando ele retorna para o templo, esses fariseus, os escribas e os fariseus, que eram os religiosos mais assim, ferrenhos, mais legalistas, eles tomam uma mulher e levam até a presença de Jesus no templo. Essa mulher é trazida ao templo não para ser restaurada, ela foi pega em adultério, ela foi pega em pecado, mas ela não é trazida ao templo para ser restaurada, para ser tratada, ela é trazida ao templo para ser exposta e ser condenada. O texto, ele nos conduz a uma pergunta central: quem define a nossa identidade quando o pecado vem à tona? Quem define, ou o que define a nossa identidade quando o nosso pecado se torna público? A multidão acusa, a lei condena, mas Cristo revela o coração de Deus através da graça. Essa mulher foi exposta para ser condenada. E ali existia uma intenção não só de condenar essa mulher, mas também condenar Jesus. Porque se ele a absolvesse, ele também seria condenado. Quando nós somos expostos, o que define a nossa identidade? Muita gente se deixa definir por um momento ruim. Às vezes uma vida inteira vai por água abaixo por causa de um momento ruim. Poucas situações revelam tanto o coração humano quando o momento em que o pecado vem à tona. Essa mulher é trazida à luz não para ser restaurada. Ela é trazida em público não para ser restaurada, mas para ser usada como uma armadilha. Ela é exposta diante dos homens e, sobretudo, diante de Jesus, como uma forma de armadilha para Jesus. A pergunta central que o texto traz à nossa mente é: o que deve ser feito com essa mulher? O que deve ser feito com essa mulher? Mas não é apenas isso. A pergunta é: quem nós somos? Quem nós somos quando nós estamos diante de Cristo? Quem nós somos quando nós estamos diante de Cristo? Nós somos os acusadores. Nessa cena aqui, existem algumas pessoas nessa cena. E aonde nós nos encaixamos? Quem nós somos nesse cenário? Os acusadores, aqueles que têm uma facilidade imensa de acusar e de mostrar o pecado e a falha e o erro dos outros? Ou nós somos
pessoas quebrantadas, que reconhecem a nossa fragilidade, que reconhecem o nosso próprio pecado, que reconhecem que a gente não é melhor do que ninguém, que assim como o outro tem as suas falhas, nós temos as nossas. Ou ainda, pessoas restauradas pela graça de Deus. É nesse contexto que nós vamos trabalhar. O episódio aqui acontece no templo, lugar da lei, lugar do sacrifício, lugar da presença de Deus. Os escribas e os fariseus são os caras mais legalistas. E sempre que eu prego nos evangelhos, que surge a figura dos fariseus e dos escribas, eu digo que Jesus não teve problema com pecador. Jesus teve problema com gente religiosa. Inclusive, ele foi acusado de comer, de sentar, de se relacionar, de entrar na casa de pecadores. Jesus não teve problema com pecador, Jesus teve problema com gente religiosa. E deixa eu dizer para você, irmão, você pode ser religioso na igreja católica, você pode ser religioso na igreja batista, você pode ser religioso na igreja presbiteriana. Nós precisamos vigiar o nosso coração, para não deixar a religiosidade tomar lugar da graça e do evangelho de Deus. Os escribas e fariseus, eles usam corretamente o texto da lei, mas incorretamente o coração da lei. Calvino observa que eles não buscavam justiça, mas uma ocasião de acusação contra Cristo. O apóstolo João aqui, irmão, que é o apóstolo conhecido depois como o apóstolo do amor, ele nos conduz cuidadosamente para mostrar o contraste entre a letra da lei sem misericórdia e a graça que não nega a justiça. Vou dizer mais uma vez, a letra da lei sem misericórdia e a graça de Deus que não nega a justiça. Nós vamos caminhar, João vai caminhar nessas duas balizas aqui, nessas duas margens, que o texto todo acontece. Em primeiro lugar, primeira lição que a gente aprende nesse texto aqui, a lei expõe o pecado, mas não restaura o pecador. Dá para você falar isso comigo? A lei expõe o pecado, mas não restaura o pecador. A lei não tem esse poder de restaurar o pecador. A lei tem o poder de expor o pecado. E o apóstolo Paulo, quando escreve lá em Romanos, ele diz assim, a lei que eu achava que para mim era caminho de vida, ela me enganou e me matou. Porque eu não teria cobiçado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, irmão, a lei nunca foi caminho de vida. O que a lei serve é para expor o pecado e para condenar. Porque o apóstolo Paulo também escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele vai dizer, todos, 6:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei expõe o pecado, mas não restaura o pecador. Trouxeram, verso 3-5, vai dizer assim, acompanhe com seus olhos. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Trouxeram a mulher apanhada em adultério e colocaram ela de pé no meio. Essa mulher foi colocada no meio, humilhada e reduzida apenas ao seu pecado. Nós não sabemos o nome dela, nós não sabemos quem era. Essa mulher é uma mulher anônima, como tantas outras na Bíblia, mas que traz uma lição importantíssima para nós.
A lei é citada corretamente. Os fariseus e os escribas que se aproximam de Jesus com essa mulher, eles citam a lei de forma correta, mas aplicada sem misericórdia. Os acusadores se apresentam como justos, esquecendo da própria culpa. A lei, irmão, quando separada da graça, ela se torna instrumento de morte. A lei, quando separada da graça, se torna instrumento de morte. E é disso que Paulo fala lá em Romanos. A lei que eu achava que para mim era caminho de vida, ela me enganou e me matou. Essa mulher, ela é objetificada, ela é reduzida apenas ao pecado dela. Não interessa mais quem ela é, não interessa mais a sua história de vida, não interessa se ela tem uma família, não interessa se ela tem filhos, não interessa o que ela já fez de bom ou de mal, o que agora está em foco aqui é apenas o seu pecado. Não há nome, não há história, não há compaixão. A lei aqui é usada como palco de humilhação para essa mulher. Via de regra, irmão, a acusação humana ignora a própria culpa. Quem acusa normalmente ignora os seus próprios pecados. E aí é o grande desafio para nós enquanto igreja. Quando a gente precisa exercer disciplina na igreja. Eu fui presbítero 10 anos. Já estou no ministério há 20. E eu sempre disse e sempre vou dizer, a pior reunião do conselho para mim é a reunião que a gente precisa tratar de disciplina. Os presbíteros antigos aí sabem disso. É a coisa mais triste para mim. Mas precisa ser tratado com misericórdia. Com misericórdia. Porque a gente trata do pecado do outro e a gente precisa lembrar o tempo inteiro que a gente também é pecador. E é interessante que na reunião do conselho, até quando a gente abre um processo disciplinar, a gente precisa registrar na ata assim: o conselho transforma-se em tribunal. E os presbíteros agora assumem função de juízes. Mas nós precisamos julgar segundo a reta justiça e precisamos julgar com misericórdia. Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. A acusação é correta na letra, mas seletiva na prática. Preste atenção nisso. Essa acusação contra essa mulher é correta na letra, mas seletiva na prática. Porque quando a gente vai lá para a lei de Moisés, diz que tinha que ser a mulher e o homem. O problema já começa aí. Provavelmente alguém influente na sociedade, alguém com algum respeito na sociedade, com alguma condição, com algum status, e eles levaram só a mulher. Correta na letra, mas seletiva na prática. Onde está o homem? Onde está o homem? Ninguém comete adultério sozinho. Nada é mais comum do que homens severos com os pecados alheios e indulgente com os próprios pecados. Quem disse isso foi João Calvino. Nada mais comum do que homens severos com os pecados alheios e indulgente com os próprios pecados. A lei expõe o pecado, irmão, mas ela não restaura o pecador. O que a gente pode aplicar disso aqui?
Quando nós esquecemos a nossa própria condição diante de Deus, nós transformamos a lei em instrumento de orgulho espiritual. E é aquilo que eu já disse, nós precisamos vigiar, porque com o passar do tempo e dos anos, o risco da nossa espiritualidade, de uma espiritualidade genuína, de uma busca por Deus, de uma experiência real com o Senhor, se transformar em religiosidade vazia, o risco é muito grande. Então nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos vigiar o tempo todo. Será que em algumas posições nossas, e algumas coisas que nós defendemos, será que eu não estou sendo apenas mais um religioso? Quando esquecemos da nossa própria condição diante de Deus, transformamos a lei em instrumento de orgulho espiritual. A igreja não pode usar a verdade para ferir as pessoas. A lei mostra o pecado, mas somente Cristo pode restaurar o pecador. Nós não podemos usar a verdade para ferir as pessoas. A verdade precisa ser dita, mas ela precisa ser dita com amor. O pecado precisa ser tratado, mas precisa ser tratado com misericórdia. Sempre que nós usamos a verdade sem amor, nós deixamos de refletir o caráter de Deus. Sempre que nós usamos a verdade sem amor, nós deixamos de refletir a graça de Cristo. Porque a graça de Cristo não foge da verdade, não oculta a verdade, mas trata a verdade com amor. A igreja é chamada para tratar as pessoas que são alvos do amor de Deus. Nós somos chamados para cuidar e para pastorear uns aos outros, para cuidar uns dos outros. Hoje pela manhã aqui foi dito da gente viver a igreja, a comunhão uns aos outros, e eu lembrei lá do banco, não quis interromper o pastor, mas a Bíblia diz mais, a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Quando o pastor Gilmar disse aqui que as pessoas hoje tentam esconder, né? Antigamente, o gabinete, a gente tinha uma fila de gente para atender no gabinete, hoje às vezes pouquíssimas pessoas, e quando o problema aparece, já aparece assim, aquela bomba insolúvel, né? Porque as pessoas não querem abrir, não querem se expor. E aí, irmão, fica difícil até para a gente ajudar a levar as cargas uns dos outros, porque nós não sabemos quais as cargas. Na vigília aqui, na sexta-feira, eu pedi oração pela minha família. E quem estava aqui na vigília sabe a carga que nós estamos levando lá em casa agora. E a gente tem um momento para isso, eu não vou fazer isso aqui agora, mas na vigília é a hora da gente abrir o coração. E aí quando você não vem na vigília, você perde a oportunidade de orar, de abençoar, de acompanhar. Quarta-feira é dia da gente pedir oração. E aí a gente fica sabendo das cargas, porque todos nós temos as nossas cargas. Mas às vezes nós estamos querendo pousar de que está tudo bem, de que está tudo ótimo, quando na realidade não está. E o papel da igreja é esse, é levar as cargas uns dos outros. Em primeiro lugar, então, irmãos, a lei expõe o pecado, mas não restaura o pecador. Em segundo lugar, para a gente caminhar rápido aqui, Cristo silencia a acusação e confronta o coração. Vou dizer mais uma vez, na terceira nós vamos falar juntos. Cristo silencia a acusação e confronta o coração. Vamos juntos? Cristo silencia a acusação e confronta o coração. Versos 6 a 9 diz assim: isto diziam eles, tentando para terem de o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.
Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Quanta humilhação, irmão. A igreja, louvado seja Deus, a igreja mudou. Mas na minha adolescência, eu não sei se Lília pegou esse caso, de uma igreja que eu era membro quando ela me conheceu, igreja presbiteriana. Um casal na igreja teve relações sexuais antes do casamento, e a menina engravidou. Porque às vezes o negócio está acontecendo, mas não engravida, e quando engravida está tudo bem escondido, né? Mas a menina engravidou. E o conselho e o pastor levaram os dois na frente da igreja. Levaram os dois na frente da igreja. Uma humilhação terrível. Não precisava nada daquilo. Eles já estavam quebrados. Eles já estavam moídos por causa do pecado, por causa da consequência, na família. Mas o conselho e o pastor os levaram à frente da igreja para pedir perdão à igreja. Não precisava nada daquilo. Faltou amor, faltou compaixão, faltou misericórdia. Jesus disse que ele não veio pisar a cana quebrada, nem apagar que fumega. Essa mulher permaneceu ali, sendo exposta e sendo humilhada. Jesus silencia e começa a escrever no chão. E o texto diz que eles insistiram na pergunta: o que nós vamos fazer? Nós vamos apedrejar? A lei manda apedrejar, e o que o Senhor diz? E Jesus então responde, quebra o silêncio, e ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Um adendo aqui, só abre um parênteses. Quando fala de apedrejamento, irmão, às vezes quando a gente é moleque, a gente joga uma pedra no outro menino e tal, é uma pedra, né? Quem é menino aqui que jogou uma pedra no outro aí? Né? Nos irmãos. Se não vai na mão, vai na pedrada. Mas aqui, não era pedra que você joga no irmão, não era pedra que você joga no colega, era pedra para matar, irmão. Era pedra para matar. Para matar, pedra para encher uma mão e para matar. É isso que eles queriam. E Jesus diz: tá bom. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Preste atenção numa coisa, irmão. Jesus aqui, ele não relativiza o pecado. Pecado é pecado. Nós não podemos mudar o nome. Hoje, o que a gente faz muitas vezes, a gente usa muito eufemismo. Eufemismo é uma maneira mais bonita de falar de alguma coisa mais pesada. Nós precisamos chamar pecado de pecado. Pecado é pecado. Ah, não, porque é uma questão assim, um desvio moral, é uma fraqueza. Não, é pecado. Pecou. Jesus não relativiza o pecado, mas ele revela a hipocrisia dos acusadores. Em momento nenhum, Jesus bota pano para ela. A acusação
cai não por força externa, mas pelo peso da verdade na consciência. O pecado dela não deixou de ser menos pecado. Mas Jesus trabalhou aonde? Na consciência dos acusadores. Jesus responde e novamente Jesus se inclina e começa a escrever na terra. E aí, irmão, o povo viaja, né? Tem alguns pregadores aí que viajam, né? O que Jesus estava escrevendo? O que Jesus estava escrevendo? Né? E alguns vão dizer assim que Jesus estava escrevendo ali os pecados de alguns deles ali. A gente não sabe. Mas eu acredito que não é o que Jesus escreveu, é o que ele disse. Quem tiver sem pecado, então, vocês ficam à vontade para jogar a primeira pedra. Mas eles sabiam. Eles sabiam dos próprios pecados, eles sabiam da lei de Moisés, eles sabiam que o homem tinha que ter sido trato também. Eles sabiam e Jesus sabia. Jesus, em momento nenhum, relativiza o pecado. Em momento nenhum, Jesus usa de eufemismo para falar do pecado como uma coisa menos grave. Jesus não relativiza a gravidade do pecado. Jesus não responde imediatamente. O silêncio é intencional. Ele não entra no jogo da acusação. Em vez disso, ele silencia, escreve no chão, desacelera aquele momento, desvia a ira e o furor daqueles acusadores por um momento, para o silêncio dele e a tranquilidade dele escrevendo no chão, e ele expõe a consciência deles. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus não relativiza o pecado, mas ele confronta o coração dos acusadores. Cuidado, irmão, quando você assumir a posição de acusar alguém, quando você assumir a posição de acusar alguém, você precisa olhar pelos seus próprios pecados. Cuidado quando você assumir a posição de juiz, de julgador, porque nós temos um Senhor, Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Cristo confronta a consciência antes de pronunciar o juízo. Irmão Bavinck, ele observa que Cristo não anula a lei, mas aplica em sua profundidade moral. Ele não anula a lei, mas ele a aplica na sua profundidade moral. A graça de Cristo, irmão, remove os acusadores, não a consciência. A graça de Cristo remove a acusação, mas não a consciência dos acusadores. Eles ouvindo essa resposta, a resposta de Jesus, quem é aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, o texto diz que eles começaram a se retirar um a um. Verso 9, vamos ler mais uma vez? Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus confronta os acusadores na esfera da sua consciência, e eles são agora acusados pela própria consciência. E agora a acusação se dissolve, já não tem mais acusação, já não tem mais acusador. Não por argumentos jurídicos, mas pela verdade que alcança a consciência. A pessoa, irmão, pode aparentemente
relutar em reconhecer algumas coisas, mas lá no fundo da consciência, ele não consegue fugir. Ele consegue refutar argumentos, ele consegue refutar circunstâncias, ele consegue refutar acusações, mas ele não consegue refutar a própria consciência. Um a um, os acusadores se retiraram. A mulher permanece. Não porque ela era inocente, mas agora porque ela está diante daquele que tem autoridade para julgar, para perdoar e para salvar. Ela permanece diante daquele que tem autoridade para julgar, para perdoar e para salvar. O que a gente pode aplicar disso? A graça verdadeira, irmão, ela não cria desculpas, ela não relativiza o pecado, mas ela cria um silêncio humilde e uma reflexão profunda e um arrependimento verdadeiro diante de Deus. A graça do Senhor, a verdadeira graça, quando ela nos alcança, ela silencia o nosso coração, nos leva a uma reflexão profunda e nos leva a um arrependimento verdadeiro, que vai implicar em mudança de atitude. O reverendo Augusto Nicodemos diz que arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Pode ter choro, pode, às vezes o arrependimento pode vir acompanhado de choro, mas necessariamente ele vai vir acompanhado de mudança de vida. Se chorou, mas não mudou, não é arrependimento, remorso, é medo de consequência, é qualquer coisa que você pensar. Não precisa chorar, mas pode chorar. Mas precisa mudar. Se houve mudança de atitude, se houve transformação, então houve arrependimento verdadeiro. A presença de Cristo, irmãos, essa mulher está ali agora, é ela e Jesus. É ela e Jesus. Sempre nos chamam ao autoexame. Antes de apontar para o outro, nós somos confrontados com o nosso próprio coração. Diante de Jesus, irmão, não interessa o outro. Diante de Jesus, não interessa a outra. Diante de Jesus, não interessa o que o outro fez. Diante de Jesus, não interessa o que o outro falou. Diante de Jesus, é a gente e Jesus. É o nosso próprio coração. Antes de apontar o pecado do outro, Cristo nos leva a olhar para dentro de nós. A presença de Jesus sempre revela quem nós somos. Nós não podemos esconder quem nós somos de Jesus. Às vezes nós usamos máscara diante uns dos outros, mas diante de Jesus as nossas máscaras caem por terra. E Ele nos olha patentes e nus. Quem nós somos de verdade. A gente não consegue esconder quem nós somos. Em último lugar, para a gente encerrar, que já deu meio-dia ali. Vamos recapitular aqui rapidinho? Em primeiro lugar, a lei expõe o pecado, mas não restaura o pecador. Vamos juntos? A lei expõe o pecado, mas não restaura o pecador. Em segundo lugar, Cristo silencia a acusação e confronta o coração. Vamos juntos? Cristo silencia a acusação e confronta o coração. E por último agora, a graça de Cristo remove a condenação e chama a transformação de vida. A graça de Cristo remove a condenação e nos chama a transformação de vida. Vamos falar juntos? A graça de Cristo remove a condenação e nos chama a transformação de vida. Verso 10 e 11, vamos ler juntos? 10 e 11, a gente está caminhando para o final. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher,
Perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Sozinha, ela e Jesus. A mulher ouve duas palavras inseparáveis. Você pode repetir comigo? Duas palavras inseparáveis. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essas palavras não podem ser separadas. Jesus pergunta para essa mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele respondeu: nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. As duas coisas estão linkadas. Nem eu te condeno, mas vá e não peques mais. O arrependimento genuíno e verdadeiro implica obrigatoriamente em mudança de vida. Cristo absolve o pecador para conduzi-lo a uma nova vida. Cristo restaura a identidade sem negar o pecado. Em momento nenhum, Jesus relativizou o pecado, a gravidade do pecado dessa mulher, mas ele usa de graça, e ele restaura, e ele perdoa, e ele diz: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Mude de vida, mude de vida, deixe Deus transformar. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus não minimiza o pecado. E ele diz: vai e não peques mais. Mas também não condena. Ele diz: eu não te condeno. Irmão, aqui está o coração do Evangelho. O coração do Evangelho. Nenhuma restauração sem arrependimento. Nenhuma graça sem transformação. Será que você consegue dizer isso comigo? Nenhuma restauração sem arrependimento. Nenhuma graça sem transformação. A graça que te salva, a graça que te perdoa, é a mesma graça que te transforma. Se a graça que te perdoa não te transforma, então não é graça. Quem falou muito sobre graça, Philip Yancey, não, mas sim, mas eu quero citar outro, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer falou de uma graça irresponsável. E alguns vão caminhar aí, hoje, por exemplo, um exemplo disso, Caio Fábio, que eles chamam de hipergraça. Você continua pecando, Deus vai continuar te perdoando, você pode continuar vivendo pecado. A graça que não te transforma, também não te salva. A graça que te perdoa, a graça que te redime, a graça que te salva, essa graça te transforma. Muda a sua vida. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Cristo absolve não para que o pecado continue, mas para que a vida seja renovada e essa mulher possa viver novamente livre daquela culpa que eles tentaram colocar para matá-la.
Aplicação para a gente. A nossa identidade em Cristo não é definida pelo pecado passado. Muita gente ainda hoje vive e carrega um peso de pecados lá do passado. E eu vi isso muitas vezes. Pessoa vivendo, carregando aquela culpa, carregando aquele negócio que Deus já perdoou. A nossa identidade em Cristo não é definida pelos pecados do passado, mas pela graça que nos chama para uma vida santa. A graça que agora nos chama para uma vida de santidade na presença dele. Vá e não peques mais. A nossa identidade em Cristo não é a de condenados, nem a de justificados permissivamente, mas a de pecadores perdoados, transformados e chamados à santidade. Essa é a identidade do povo de Deus. Gente como eu, como você, que já errou, que já pecou, que já fez coisas que a gente se envergonha, mas que nós fomos perdoados, nós fomos transformados e fomos chamados para viver agora uma vida de santidade. Uma mulher pecadora e um Salvador perfeito. Todos os acusadores se foram, a lei cumpriu seu papel, conduzia a verdade. A graça cumpriu o seu papel, restaurar o pecador. Diante de Jesus, irmão, a culpa encontra perdão, a vergonha encontra dignidade e uma nova vida na presença do Senhor. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Louvado seja Deus pela vida dessa mulher anônima. E com essa mensagem eu quero manifestar o meu carinho, a minha afeição e a minha admiração por cada uma das mulheres da nossa igreja. Vocês são uma bênção na minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu amor. Como a palavra do Senhor exala amor, como a palavra do Senhor nos alcança com misericórdia nessa manhã, com restauração, com graça. Obrigado, Senhor, pela vida dessa mulher anônima, que o Senhor usou para deixar algo tão precioso para nós. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que essa palavra seja vida na nossa vida, no trato uns com os outros, nos livra de nos tornarmos religiosos, nos livra de nos tornarmos acusadores uns dos outros, mas, Senhor, nos ajuda a levar a carga uns dos outros. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos, nessa manhã, receptáculos da Tua graça, do Teu amor, que nós sejamos cheios do Teu amor, da Tua graça, de tal maneira que isso possa exalar o bom perfume de Cristo e alcançar outras pessoas. Nos ajuda a ser instrumento de bênção, nunca de maldição, ser instrumento de cura e nunca para ferir os outros. Senhor, aumenta o nosso amor uns pelos outros, aumenta a nossa comunhão nessa igreja, nós possamos viver de fato a comunhão verdadeira nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. A palavra do Senhor ministrada nessa manhã, entre com a profundidade do nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor aplique isso, para que gere muito fruto na nossa vida. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Assim nós oramos e abençoamos o Teu povo, orando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Dá uma meia dúzia de